bem diferente desses tempos. Porque nos tempos de nego velho, era muito chicote. Muito chicote. Esse nego velho, meus filhos, foi trazido nos porão dos navios negreiros. Os navios negreiros eram aquelas embarcações às vezes empurradas pelo vento, ajudavam sim a entrar a gente pelos remos, e que nós negros, quando era caçado lá na África, quando nós, anchinhos, já estava livre, anchinhos, os homens de repente, livres na savana, livres nas aldeias, quando as mulheres sejam lavando roupa no rio, a criança, às vezes, brincando de pega-pega, de esconde-esconde, alguns homens apoiando o corpo na árvore. De repente chegava aqueles homens ruins, com aqueles trabucos, com aquelas armas, e faziam um estouro danado. De repente nós éramos caçados com rede, com a gente colocado dentro do saco, arrastado e levado para os navios negreiros. Os navios negreiros, meu neto, às vezes nós negros passava a semana, mês inteiro dentro dos porão dos navios negreiros. Ali era colocado como mercadoria. Ali tinha criança, as mulheres gordas choravam, mulher gorda esperando criancinha nascer, berrava, mas nas suas barrigas grandes. Corrente também era enrolada. Quando a polícia chegava mais perto, aqueles negros ficavam em oração, e às vezes nós negros, numa situação muito difícil, chegando em terra, nós era vendido nos mercados, vendido pelos dentes, as mulheres vendidas pelas ancas, pelas tetas. E quando nós chegávamos assim, era colocado naqueles carros de boi, levado para as fazendas assim dos coronéis, e lá nós era marcado a ferro quente, assim como se marca o boi, como se marca o cavalo. O animal é laçado lá no campo, depois amarrado nas patas, o homem ia lá, pega o ferro quente, tirado da fogueira e espeta no animal. O animal murcha, o animal relincha, mas ele fica marcado. Nós negros, marcado do mesmo jeito. Nós era vendido no mercado, aí colocado nos carros de boi, amarrado nos porão, e quando nós estava lá, aqueles homens pegavam aquele ferro de marcar, ia lá e marcava o negro com ferro quente. Às vezes a marca tinha assim, às vezes a marca tinha aqui, mas o negro ficava marcado. Tanto é que esse negro aqui, ele tem a mão torta assim. Nego velho não pode arribar as costas assim, porque nego velho não nasceu assim. Nego velho era livre, trazido nos navios negreiros, mas nego velho logo moço aprendia a ser escravo. Nego velho forte carregava o carro de boi, nego velho capinhava assim a massa do café, coía o algodão, nego velho tem cabo na mão. Nego velho dormia na senzala, junto com os gatos, cabarata, comia no coxo. Às vezes a comida era sargada, às vezes os cavalos tinham comido antes, mas nós nego tinha que comer. Tinha nego que comia com essa mão aqui cheia de corrente, essa mão cheia de corrente, mas comia. Saco vazio não para em pé. Mas esse nego aqui foi diferente. Esse nego carregava aquele saco de arroz, de feijão, era forte, mas um dia o nego pensou em ser liberto, alcançar a andar, e ficou sabendo que depois do rio, na outra fazenda, que lá todo mundo era livre. O nego falaram que lá o nego não era marcado a ferro quente, que podia comer feijão com pé de porco, e o nego também falou, o nego vai cansar de verdade. Mas antes de nego chegar no rio, ele foi laçado pelos coronéis, dono de tudo. O coronel arrastou esse nego aqui,
amarrou no poste grande, no pelourinho, e bateu com o chicote, bateu. Na costa, marcou tudo. Quando o nego foi desmarrado do poste grande, o coronel veio com aquela porta grande, chutou a boca do nego, pisou na mão desse nego, e a mão do nego fica torta. Mas o nego estava falando, por que nego assim? Por causa dos tempos. Mas esses tempos foi passando. Até que chegou um século chamado século XIX. Aí os navios negreiros, submar, começou a ter mais investigação. Mas os mercenários, homens que vendiam escravo, além de ruim, eram homens espertos. Que homens espertos fizeram? Eles sabiam que o nego forte valia mais que 30 cavalos. Valia mais do que 20 bois. Então o que ele já fez? Ele falou, vou continuar vendendo os escravos. Vou continuar. Mas ele, para continuar, ele tinha que ser assim, pior do que ele já era. Então o tráfico dos navios negreiros estava proibido. Ele construiu em cada porão dos navios negreiros um achapão em cada porão. Quando a polícia do mar era avistada, e era logo preso, cada homem, cada mulher, e cada criancinha um peso. As mulheres gordas choravam, gritavam, mas nas suas barrigas grandes as correntes também passavam. Quando a polícia chegava mais perto, aqueles negros, aquelas neguinhas, aquelas mulheres gordas, era tudo empurrado para o canto do porão, bem em cima do açapão, empurrado pelo chicote da mão ruim. E aqueles homens muito gordos começavam a expressão. Um rezava para algum, outro chamava por Oxóssi, rezava. Quando a polícia subia no começo do navio, era aberto o açapão. Homens, mulher, criancinha, ia tudo ao fundo do mar, tudo sem exceção. E a polícia em cima do navio, o maior dava ordem. Atenção! Revistem tudo neste navio. Prendam os mercenários. Contem quantos negros tem. Nós estamos no século XIX. Não nos interessa mais a escravidão dos negros. Nós temos todas as terras. Nós já matamos os índios. Somos donos dessas terras. Acabamos com os apaches. Tudo aqui é nosso. Atenção! Esse navio não vai para o porto. E neste bordo eu sinto cheiro podre de negro. Revistem tudo neste navio. Prendam os mercenários. Revistem tudo. Tudo. Nada, meu filho, a polícia do mar conseguia encontrar. Um pouco depois, um pouco mais tarde, o mar ficava vermelho escuro. Então a polícia do mar ficava assombrada, incapaz de entender que aquela mancha vermelha no mar era o sangue dos homens, das mulheres e das criancinhas negras que os peixes acabavam de comer. Foi nesses dias, meu filho, dias ruins, em que nasceu um senhorzinho muito bom. Mas esse senhorzinho, ele não nasceu negro, não. Ele nasceu branco. Branco com sangue espanhol e sangue português. E esse menino nasceu na Bahia, na fazenda Cabaceiras, lá na cidade que hoje leva o nome dele. Ele nasceu no dia 14 de março de 1847. Esse menino foi batizado com o nome de Antônio Frederico de Castro Alves. Meus netos, quando o senhorzinho Castro Alves nasceu,